consta também na nossa leitura bíblica em classe, que nos diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Volta na verdade prática, por favor. Isso. A nossa verdade prática nos diz: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também uma vida plena no Espírito Santo. Pode pular, por favor. Nossa introdução. Bem, nossa introdução diz o seguinte: você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito Santo. Então, tem uma perguntinha ali, né? Como identificar alguém cheio do Espírito Santo? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Então, a revista já inicia dizendo, né? Você deve se lembrar desse pré-requisito, lá no início da igreja primitiva, que eles tiveram que levantar ali 7 diáconos em específicos, né? E aí tem uma perguntinha: como identificar alguém cheio do Espírito Santo? A gente tem nossas métricas, né? As nossas balanças, o nosso olhar. Cada um de nós tem. Claro que um diferente do outro, talvez, mas a gente tem uma base já. A gente olha e fala: fulano é cheio do Espírito Santo. E tende, muitas das vezes, a ver quando a pessoa ela caminha em cima dos dons. Você vê uma pessoa sendo manifesta em cima dos dons, nós temos muito esse conceito de olhar e falar que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. É algo quase que automático. Só que tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás, e trago ela comigo, né, porque ela me fez expandir um certo entendimento, que diz o seguinte: ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem do Espírito, mas quanto o Espírito tem de você. E isso, quando eu vi a explicação, isso fez muito sentido para mim. Porque eu já trouxe essa perspectiva aqui certa feita. Muitas das vezes existem pessoas que são cheias do Espírito Santo. Elas caminham nos dons, falam em línguas, até cura, mas Deus talvez não tenha nada delas. E aí essa pessoa talvez não é tão cheia do Espírito Santo mesmo. Isso não é um achismo meu, isso está na palavra de Deus. Onde lá fala em Mateus que terá um momento em que pessoas estarão diante de Jesus e vão falar que elas profetizaram, que elas curaram. E isso é só quem é cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que dá esses dons de curar, de expulsar demônios, de falar em línguas e ser usado em meio aos dons. Mas aí o Senhor Jesus vai olhar para essas pessoas e falar assim: mas eu não conheço vocês que praticam o mal. Então essas pessoas, porventura, elas tinham o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não tinha nada delas. Então, ser cheio do Espírito Santo, verdadeiramente, não é o quanto você tem do Espírito, mas é quanto o Espírito tem de você. E aí você vai levar uma vida de dependência mesmo. E aí não tem nada melhor, não tem nada que agrada mais o nosso Senhor do que verdadeiramente você levar uma vida de total dependência dEle. Em Atos, capítulo 6, verso 3, que é a citação do episódio, nos diz o seguinte: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, talvez em sua tradução vai estar confiança, ou até mesmo boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. Esse contexto, só para contextualizar melhor, era quando a igreja primitiva estava surgindo ali, né, depois do dia de Pentecoste, e eis que apareceu uma primeira dificuldade, que é uma divisão dos recursos que os apóstolos recebiam entre os necessitados, em específico as viúvas. E aí eles, vendo aquela dificuldade que estava ocupando o tempo deles, dedicando a dividir os recursos entre os necessitados, eles veem que eles não estavam pregando a palavra. E eles falam: não, isso está equivocado. Nós temos uma prioridade, pregar a palavra. E aí então eles decidem levantar 7 diáconos para poder fazer essa tarefa, que o texto termina: passaremos a eles essa tarefa. E aí eles levantam, inclusive, tem muito conhecido esse texto, fala sobre o Estevão, primeiro mártir, e a gente conhece essa passagem. Mas algo que ajuda a confirmar se a pessoa é cheia do Espírito Santo é o que vem antecedente a esse texto que ele fala. Porque ele fala: irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, como eu mencionei em outras traduções, de boa confiança e de boa reputação, vírgula, cheio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, não basta também nós somente ser cheio do Espírito Santo, caminhar em dons. Tem que ter antes aqui, bom testemunho, boa reputação, uma boa confiança. E aí, na nossa métrica, como eu já iniciei no início aqui, às vezes a gente só olha para uma pessoa e vê ela caminhando nos dons, vê ela sendo muito usada, e a gente já define aquela pessoa ser cheia. Mas e o caráter dela? E a reputação dela? E a confiança dela? E o testemunho dela? Será que condiz com a vida que ela tem levado? Então, existe esse critério aqui, uma boa reputação, um bom testemunho. E talvez a pessoa não caminhe em dons extraordinários, mas é um bom marido, é fiel nos dízimos, nas ofertas, é um bom cidadão, é um bom servo, é um bom liderado, é um bom líder.
Então, algo que nos ajuda a confirmar se a pessoa é cheia do Espírito Santo é isso. É o pré-requisito, né, que os apóstolos primeiro solicitaram: um bom testemunho, uma boa confiança, uma boa reputação. E hoje, infelizmente, muitas das vezes a gente tem caminhado pelo oposto. A gente tem se ludibriado aí, né, com uma pessoa que caminha nesses dons, e aí isso para nós já basta. Mas requer, né, que escolhemos pessoas antes com esse conjunto, e aí formará assim um verdadeiro obreira da casa do Senhor. Então, caminhar nos dons revela que você tem o Espírito Santo, sim, ele nos capacita, mas ter um bom testemunho, ter uma boa reputação, revela que o Espírito Santo é que tem em cada um da gente. Quando você tem um bom testemunho, você tem um bom caráter, você é digno das pessoas olhar, e o nosso próprio Senhor Jesus vai falar: servo bom e fiel. Não é servo que cura, servo que fala em línguas, servo que orou e curou a pessoa. Não, é servo bom e fiel. Isso está falando de quê? De testemunho, de confiança, de reputação. Então isso é algo extraordinário da parte do Senhor. A revista continua falando: o apóstolo apresenta pelo menos três características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Então, dentro dessa perspectiva que eu trouxe, sobre nós acharmos que o cheio do Espírito Santo é aquela pessoa que tem muito do Espírito, e porventura é o quanto o Espírito tem da gente, tem essa perspectiva que ele vai trazer, que nós iremos abordar de forma mais detalhada. O testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Então, dentro desse testemunho, existem três aspectos que o apóstolo nos ensina, que revelam a pessoa cheia do Espírito Santo. Glória a Deus! Nós temos apenas no dia de hoje, já foi mencionado, hoje é a continuação da lição do último sábado, que teve 2 tópicos, né, falando sobre o fervor espiritual, e hoje estamos falando sobre o oposto, né, a frieza espiritual. Temos que estar vigilantes contra isso. E é composto de 3 subtópicos, na qual nós iremos nos ater hoje de forma mais detalhada e mais prática possível, né? Então, o primeiro subtópico é o testemunho transbordante. Eu quero convidar a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém. Então, nosso primeiro subtópico é testemunho transbordante. Não é um termo muito comum, mas vai fazer sentido até o final desse tópico. A perspectiva que nós vamos abordar se encontra no nosso texto da nossa leitura bíblica, que é Efésios capítulo 5, o verso 19. Consta ali no finalzinho o verso 19, que nos diz o seguinte: falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, esse subtópico, ele nos traz um ensino, um entendimento acerca dos hinos, das canções, dos cânticos, né, que muitas das vezes constam na inspiração das Escrituras. Inclusive, existe um livro, acredito que a igreja conheça, né, dedicado somente a isso. A igreja sabe qual é o livro? Vamos falar com mais força aí? Amém. Vocês são bons de Bíblia. Então, o livro de Salmos, 152 Salmos, eu vi, vocês são bons de Bíblia. 150 Salmos são dedicados, expressivamente, são poesias, e basicamente são o inário dos israelitas. Né? A gente lê, tem o costume de ler, mas eles têm mais o costume e o hábito de cantar aquela, que é a palavra cantada. E, obviamente, também não só em Salmos, mas de Gênesis e Apocalipse a gente vai ver diversos momentos acerca disso. E a revista, logo no início, ela fala: é um sinal evidente. Então, isso o cantar, o hino, os salmos, é um sinal evidente contra a frieza, contra a vigilância, contra a frieza espiritual. Isso é muito poderoso, porque a ação de cantar e louvar é uma evidência contra isso. Inclusive, acho que aqui em Portugal existe esse ditado também, que eu acho que eu já ouvi. Lá no Brasil a gente fala que quem canta... Aqui em Portugal também existe isso, eu acho que eu já ouvi alguma coisa desse tipo.
Então, já existe esse entendimento. Isso não é bíblico, obviamente, não tem essa palavra escrita na Bíblia, mas existe esse entendimento, que é baseado, a palavra de Deus fala isso, com cânticos, com os hinos, vamos celebrar todo ser que vive, né, louve ao Senhor. Então, quem canta, seus maus espanta, de acordo com o nosso ditado. A revista também ela prossegue dizendo, os cânticos são expressões de alegria. Então, logo no início eu perguntei, vocês estão felizes? E aí, basicamente é isso, os cânticos são expressões de alegria. Então, quando nós estamos aqui louvando, exaltando, cantando, celebrando, nós estamos expressando de forma musical alegria. Porque quem canta, seu mal espanta. Então, a pessoa tende a estar alegre. Então, a lição continua, né? De alegria, de louvor a Deus, além da função de destruir a igreja. Então, pessoas alegres, que não estão frias espiritualmente falando, por mais que hoje estamos, né, frios fisicamente, hoje a noite está mesmo fria, mas espiritualmente nós não estamos frios. Pessoas que estão alegres, que não estão frias espiritualmente, elas cantam ao Senhor todo momento. Então repita comigo, todo momento. Isso é de extrema importância, porque quando você louva e canta e exalta e celebra ao Senhor todo momento, você está com a esperança de que não nas circunstâncias, não nas adversidades, não na situação, mas no Deus Todo-Poderoso. Naquele que foi cantado pelo manancial, que tem escape, que tem livramento. Quando você entende isso, fica fácil celebrar, fica fácil cantar, adorar e exaltar. Então, por que eu falo isso? Porque nós temos que entender que existe uma coisa, situações, melhor dizendo, né? Existem circunstâncias que podem nos levar para momentos tristes. E isso possivelmente pode acarretar uma frieza espiritual. Obviamente, eu estou dizendo aqui que vai ter momentos tristes na nossa vida. Então, louvar a Deus em dias bons é fácil. Mas e louvar a Deus, cantar hinos ao Senhor em dias difíceis? E essa lição, ela teve trabalhando muito isso. Ela veio trabalhando, o Senhor veio ministrando muito isso ao meu coração. Quando nós vamos para Salmos, que foi o que eu falei, um livro de 150, né, salmos ali mencionado, ele tem suas divisões. Existe ali adoração, existe celebração, mas existe também lamentação ali nos Salmos. E em Salmos 42, verso 5, que é um texto muito, muito conhecido, nos diz o seguinte: porque está abatido a minha alma, e por que te perturbas em mim? É uma pergunta que o salmista faz. Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Então, esse salmo, quando você vai estudar ele é descrito como um momento de depressão, praticamente, para ficar melhor o entendimento. Olha o que o salmista fala: porque está abatida, a alma estava totalmente abatida. Porque te perturbas dentro de mim. Então, ele está num momento ali de depressão. E eu, graças a Deus, nunca tive pessoas ao meu redor, mas nós conhecemos pelas informações, e talvez você tenha uma pessoa que passou por isso, ou talvez você já passou por essa situação. A gente sabe que o quadro de depressão, ele é angustiante, ele é profundo, como a própria palavra diz, né, uma depressão é algo, né, que pressiona, uma carga pesada. E aí esse salmista está nesse lugar, nesse ambiente, mas ele canta ao Senhor, porque é um salmo. Então nesse ambiente, não é como eu disse, louvar a Deus em dias bons é o óbvio. Glória a Deus porque foi promovido, porque ganhou isso, porque ganhou aquilo, é fácil. Mas e no dia que a alma está abatida? E no dia que a alma está perturbada? Como é que fica a nossa vida, se fica fria ou não espiritualmente? Então o salmista aqui, ele reconhece a sua dor, a sua angústia, o seu desespero, a sua ânsia, mas ele também, na continuação da resposta, ele celebra ali, que ele fala: espera em Deus, pois ainda louvarei a salvação da sua presença. Então ele reconhece aquela situação de tristeza, mas ele também reconhece que há esperança. E é isso que a lição vem trabalhar na gente. Vai ter dias tristes, sim. Vai ter situações, circunstâncias, adversidades, mas sempre há esperança. A frieza espiritual, ela vem no momento, meus irmãos, em que nós perdemos a esperança. A maioria das vezes, a frieza espiritual, ela vem no momento em que nós perdemos a esperança em Deus. E o pior, não basta somente a gente perder a esperança, que já é ruim. Às vezes a gente deposita a esperança em coisas que vão só prejudicar mais a gente ainda. Em você mesmo, em situações, em outras pessoas. E obviamente você chegará à frustração, porque ninguém dessas pessoas conseguirá suprir a sua esperança verdadeiramente.
Somente o Senhor conseguirá. E automaticamente a frieza espiritual ela ataca. Então, um testemunho transbordante, que é o nosso subtópico, eu não estou falando aqui que é você ficar sorrindo. Porque, obviamente, vai ter situações em que, se você ficar sorrindo, não faz nem sentido. A gente está no velório, por exemplo, num ambiente ali talvez de tristeza, e a pessoa está sorrindo, não faz muito sentido. As pessoas vão ter que se incomodar com aquela situação. Mas que aquele momento não te leve para uma frieza espiritual. Mas que aquilo te faça entender que há esperança. E para nós ainda, entendendo, porque imagine, não sei, o seu esposo, um filho, morreu em Cristo Jesus. Não é um momento, talvez, de alegria, de sorriso, mas é um momento de esperança, porque ele está na glória com o Senhor. Então, o que é isso? É uma alegria, uma convicção de que Deus está no controle sempre de todas as coisas. Basicamente, o que o salmista nos vai trazer é isso, essa esperança. De uma convicção, uma alegria que tem dentro do seu peito, no seu coração, no seu entendimento, no seu ser, de que Deus está no controle de todas as coisas. Seja momentos bons, seja momentos ruins, seja qual for a situação. A igreja já ouviu falar de Horatio Spafford? Horatio Spafford foi um irmão em Cristo Jesus, nosso, um advogado em Chicago no ano de 1860. Ele teve uma esposa chamada Anna Spafford. Ele teve também 5 filhos, sendo um homem e 4 meninas. Em 1870, seu único filho veio a morrer com 4 anos, se eu não me engano, de uma doença. Um ano seguinte, aconteceu um grande incêndio nos Estados Unidos, onde matou 250 pessoas e quase 90 mil pessoas ficaram desabrigadas. Nisso, Horatio Spafford foi muito prejudicado, porque além de advogado, ele tinha também patrimônios, casas, e aí automaticamente naquele incêndio devastador, ele foi muito prejudicado financeiramente. Então, o ano retrasado, ele perdeu um filho. No próximo ano, ele teve um prejuízo gigantesco, desestabilizou ele totalmente. Alguns anos depois, ele e sua esposa e suas 4 filhas, né, que restaram, foram para uma cruzada. A cruzada, antigamente, era uma pregação itinerante, que algum pregador ia por algum determinado país e saía pregando. E aí ele foi prestigiar um amigo dele, pregador, Maury, aqui na Europa, em específico na Inglaterra, no ano de alguns anos à frente, né, desses acontecimentos. E quando ele estava para embarcar, aconteceu um imprevisto e ele tinha que estar presente. E aí ele já tinha com as passagens, malas, tudo pronto. Ele falou com a esposa: vão vocês à frente, e assim que eu resolver, eu vou. Esse navio que ela embarcou rumo à Inglaterra acabou se colidindo com outro navio e veio a naufragar. Inclusive, é dito na história que esse naufrágio é o segundo pior, comparado com o de Titanic, onde morreram 226 pessoas, inclusive as 4 filhas de Horatio. Sua esposa enviou para ele uma carta escrita somente 3 palavras: salva e sozinha. Horatio, obviamente, foi ter com sua esposa na Inglaterra e durante o caminho ele fez a mesma travessia. Ele se deparou, o comandante falou com ele: olha, foi mais ou menos nessa região aqui que houve o acidente e a colisão. E naquele momento, conta a biografia, a história, Horatio foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever um hino ao Senhor. E é um hino que eu acredito que todo mundo ouça, já ouviu alguma vez. Vai soltar aqui para vocês lembrarem o hino que ele compôs, que foi inspirado pelo Senhor, num momento tão trágico.
Amém. Quem conhece esse sim, louvor? Se vocês prestarem atenção, ele fala que ele é muito feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Em meio à dor, em meio a uma tamanha perca dessa. Se juntar aqui no meio de 6 anos aqui, ele perdeu muitas coisas. E aí ele foi inspirado a compor um hino que ele é muito feliz. Quantos de nós teria essa capacidade, talvez, em meio a tantas circunstâncias desafiadoras, de perca, de incêndio, de tanto devassidão aqui, entrar no quarto e compor que é feliz. Então, Horácio, ele teve um testemunho transbordante. E esse é o convite da palavra de Deus no dia de hoje, amém? Que nós tenhamos um testemunho transbordante, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, é sobre isso, meus irmãos. O evangelho, se for traduzido, significa o quê? Boa notícia. Eu não sei vocês, mas toda boa notícia que eu recebo, eu fico muito feliz. Então, não tem situação adversa hoje que aconteça com você, seja doença, seja perca, seja o que for. O evangelho é uma boa notícia. Então, durma, acorde, faça o que for, pense na boa notícia que é o evangelho. E com certeza vai ficar fácil você louvar em dias difíceis. Porque eu não quero incentivar você a louvar em dias fáceis. Isso aí é óbvio. Quero incentivar você a adorar o Senhor, a celebrar o Senhor, a estar firme no Senhor nos dias difíceis. Aí que é difícil. Faz sentido, irmão? Então vamos avançar. O segundo subtópico é dar graças em tudo. Já dá para vocês entenderem, só pelo título ali, né? Dar graças em tudo é uma perspectiva também que vai ser profunda nos nossos corações. Eu quero convidar também a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. E o nosso subtítulo é Graças a Deus em tudo. A revista ela inicia dizendo o seguinte: essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todo o cristão. Dar graças a Deus em tudo. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida, novamente aqui repete, uma vida alegre, dando sempre graças por todo o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que a lição nos fornece não se encontra ali, mas é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao 18, que diz o seguinte: alegre-se sempre. Vocês podem repetir isso comigo? Alegre-se sempre. Olha que coisa profunda que Paulo exorta os irmãos de Tessalonicenses. Alegre-se sempre. Não é alegre-se às vezes, é sempre. O verso 17 é orem continuamente. É o que nosso evangelista Vantes pregou na última lição sobre a chave da vitória, né? Orem continuamente, sem cessar, não parem. E o verso 18 ele fala, nesse mesmo contexto, deem graça em todas as circunstâncias. Repitam comigo, deem graça em todas as circunstâncias. Novamente é algo profundo, porque é em todas as circunstâncias. Não é quando as coisas estão boas, favoráveis, prazerosas, não, é em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele nos exorta nas suas 13 cartas, 29 vezes ele fala acerca de alegrarmos. 29 vezes, se você pegar as cartas de Paulo, vai ter assim, alegrarmos, alegre-se, alegrarmos, alegre-se. Sempre vai ter essa mesma ênfase. E interessante que dessas 29 vezes, 9 estão na carta de Filipenses. E eu não sei se os irmãos conhecem, mas a carta de Filipenses ela tem um resumo. Vocês conhecem o que significa a carta de Filipenses? É a carta conhecida como carta da alegria. Porque 9 vezes o apóstolo Paulo menciona, alegre-se. Repito, alegre-se no Senhor. E o mais belo da carta de Filipenses, quando o Senhor fala por 9 vezes, é onde ele estava. Paulo estava preso, meus irmãos. Agora, se põe no lugar de Paulo, você preso injustamente, e talvez você preso de forma justa,
você não tem o que reclamar. Mas você é presa de forma injusta e você tem a oportunidade de escrever uma carta, né, meu querido evangelista Iackson? Você tem a oportunidade de escrever uma carta para os seus familiares, para os seus amigos. Você vai pedir roupa, vai pedir comida, vai pedir ajuda, advogado, auxílio, qualquer coisa. Mas vai falar para quem está... O preso fala para quem está livre, alegre-se. E por 9 vezes Paulo exorta os irmãos ali, alegre-se. Então essa carta é conhecida como carta da alegria. Então Paulo nos ensina, através da carta de Filipenses e através das demais cartas, a estarmos alegres, principalmente nos piores momentos. Porque ele estava no pior momento ali, gente. Estava preso de forma injusta, sofrendo ali, frio, fome, necessidades, injúria e diversas outras situações. Então, nos piores momentos, nos dias ruins, nos dias de injustiça, nos dias improváveis. Porque a alegria em momentos bons, novamente, é fácil. Agora, e a alegria em momentos em que Paulo se passava? E ele, de dentro da prisão, nessa situação que eu contextualizei, ele dizia, alegre-se, alegre-se. Outra vez repito, alegre-se no Senhor. É interessante porque o Evangelho tem essa proposta, né? Esse aqui eu trouxe uma perspectiva na forma de Paulo, mas o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, a primeira vez que ele pregou, que nós conhecemos como o Sermão do Monte, ele já iniciou com as bem-aventuranças. E bem-aventurança significa o quê? Felizes. Jesus iniciou já logo assim, os 2 pés logo, felizes. Só que não é felizes da forma que a gente pensa. Ele veio e felizes são os humildes, os pobres de espírito, os que choram, pois serão consolados, os humildes, pois receberão a terra por herança, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados perseguidos. Ei, você que está sendo perseguido, você é um bem-aventurado na visão do Evangelho. E a gente tem outro contexto de felicidade, mas a proposta do Evangelho é totalmente diferente. É quase que o sofrer mesmo. É difícil de entender às vezes o Evangelho. Somente o Espírito Santo para ministrar nossos corações acerca disso. Mas isso é a perspectiva do feliz, que aí na lição nos diz o quê? Ser cheio do Espírito Santo nos leva a uma vida alegre. E esse é o contexto de alegria da palavra de Deus. É ser perseguido por amor ao Evangelho. Mas 30 vezes Paulo nos fala sobre a outra situação, que é a graça. Nas suas cartas ele fala acerca da graça, porque a graça de Deus em todo momento, toda circunstância e toda situação. E se você observar, como mencionei, tem 29 vezes a menção de alegremos, né? Alegre-se, mas tem 30 vezes nas cartas de Paulo falando sobre graça. Porque tem mais graça do que alegria. E a gente vai ver isso, porque terá momentos na nossa vida, na sua vida, na minha vida, que tem mais alegria, terá momentos que não haverá alegria, mas sempre tem que haver graças a Deus. Porque graças a Deus é o reconhecimento não da minha vontade, mas graças a Deus é o reconhecimento da vontade de Deus no final das contas. Eu mesmo sou prova disso. Certa feita, quem já conhece minha história, sabe que eu vinha para cá em busca de um determinado propósito, cumpri esse propósito e fui orar ao Senhor. Senhor, é da tua vontade que eu regresse para o Brasil? E aí Jesus veio com a palavra, Deus veio com a palavra. Não. E obviamente que eu não fiquei alegre com aquela resposta. Porque a minha vontade era estar na minha Bahia nesse momento. Mas a vontade do Senhor é que eu estivesse aqui. Mas no final das contas, eu dei graças a Deus. E agora que eu estive no Brasil, meus irmãos, é algo que aconteceu e eu pude entender, de certa forma, o motivo, talvez, de Deus não querer que eu fosse para a minha Bahia, para a minha cidade. Eu passei 30 dias lá e eu não fui vigilante contra a frieza espiritual. E aí eu entendi que é melhor estar aqui, não estar tão feliz quanto eu achasse que eu estivesse lá, mas eu estou dando graças a Deus na presença dEle. O que talvez eu estivesse lá, talvez até alegre, mas não dando graças a Deus. Então, é isso que se passou, mas na palavra de Deus também tem uma confirmação acerca disso. Mateus, verso 26, 37, 39, é o momento em que Jesus vai no Getsêmani com seus discípulos, e aí acontece a situação no verso 37, levando consigo Pedro e 2 dos seus filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Isso são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava profundamente triste, em uma tristeza mortal. E ele disse, fique aqui e vigiem comigo.
Indo um pouco mais à frente, postou-se o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, neste momento, não houve alegria, mas houve graças a Deus. Porque não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade de Deus. O interessante, meus irmãos, nós vamos observar que até a crucificação de Jesus é graça de Deus. João 19, 10, 11 fala o seguinte, é um diálogo entre Jesus e Pilatos. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não tereis nenhuma autoridade sobre mim se essa não lhe fosse dada de cima. Então, judeus, Pilatos, os fariseus pensaram que o plano era deles. Mas, na verdade, o plano era de Deus. Já estava traçado antes de sequer aquele povo existir. Porque a vontade é de Deus. Eles acharam que eles arquitetaram tudo e estavam cumprindo tudo. Mas ali era graças a Deus que aquela crucificação estava acontecendo. Não era graças a Pilatos. Era projeto de Deus, era vontade de Deus. Então nós temos que estar sensíveis a isso e darmos graça em tudo, a todo momento. Porque tudo é permissão de Deus ou é vontade de Deus, no final das contas. E aí é isso que o Evangelho nos propõe. Ter essa sensibilidade de sempre lembrar que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano e que não é homem, não é isso, não é aquilo, não é autoridade que comanda, mas é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus. Terceiro subtópico, sujeição, ele nos diz o seguinte: o quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Terceiro e último subtópico, ele é muito fácil de se ensinar, de se entender, amém? Porque nós todos aqui somos altamente sujeitos, somos altamente submissos, não é? Todo mundo aqui consegue facilmente estar debaixo de uma submissão. A revista inicia dizendo o seguinte: o quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. Então, uma pessoa quebrantada, uma pessoa humilde, ela é plena no Espírito. É isso que revela. Meus irmãos, eu fiz uma pequena brincadeira no início aqui, falando que nós todos somos sujeitos, mas sujeitar-se, ele mexe muito com algo em cada um de nós, que é no orgulho. É por isso que se faz tão necessário o quebrantamento e a humildade. Porque o que é o oposto desse quebrantamento, dessa humildade? É orgulho. E orgulho é algo que está impregnado na gente. Talvez você pense que não tenha, mas tem. É algo que, infelizmente, o pecado deixou como herança para a gente. E todos os dias nós temos que lutar com isso. E isso vem lá desde o Éden, porque muitas das vezes a gente tem o entendimento de que lá no Éden, a gente fala que o principal pecado lá é a desobediência. Em parte, sim. Mas eu entendo, isso é uma perspectiva minha, que eu percebo, que a raiz lá do Éden foi o orgulho. A raiz, a profunda lá, foi o orgulho. Inclusive, isso surgiu lá no próprio Satanás. E lá no céu ele se orgulhou. Ele achou que ele era superior ao Criador, a Deus, e quis ser um usurpador naquele momento. E aí ele, então, não satisfeito, desce na terra, e aí ele injeta aquilo naquele casal. Coloca ali a falta de humildade, ou seja, o orgulho, e automaticamente o não se sujeitar, não ser submisso, porque foi isso que aconteceu ali no Éden. É engraçado esse contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão na pessoa de Jesus, porque Jesus fala que, como nosso presbítero Josué mencionou, Jesus ele é manso e humilde. O primeiro Adão ele é bravo e orgulhoso, porque quando Deus foi ter com Adão, ele veio todo bravo. Adão, você comeu da fruta? A mulher que você me deu. Ele veio todo bravo. O Senhor sabe criar todas as coisas, mas a mulher que o Senhor criou para mim, o Senhor não sabe, não. Então ele foi todo bravo, todo orgulhoso, para cima de Deus. Em compensação, Jesus ele fala em alto e bom som, que ele é manso e que ele é humilde. Então, algo interessante sobre o orgulho é porque, ou melhor, a humildade, quem não tem, né, e automaticamente é orgulhoso,
é que a falta de humildade ela te faz enxergar problemas somente nos outros. E foi o que aconteceu lá em Adão. Quando Deus veio ter com ele, a primeira característica dele foi se orgulhar, ficar bravo, nervoso e ainda botar a culpa nas outras pessoas, porque a pessoa orgulhosa, ela não se enxerga o seu problema. Ela só enxerga no outro. E não é essa a perspectiva que essa lição vai nos trazer. Mas a revista continua dizendo: a submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. Se engana você e eu que pensa que nós temos a capacidade sozinhos de ser submissos. Porque, como eu disse, o orgulho ele tenta sempre. É mais fácil ser orgulhoso do que ser humilde. É muito mais fácil. Você não achar erro em você, achar erro nos outros. Muito mais fácil você apontar os dedos para outra pessoa. Se achar o inocente da situação. Do que você ser humilde e reconhecer o seu erro. Se colocar, se sujeitar, é muito mais difícil. Então se engana você que acha que não e é capaz de ser uma pessoa humilde. Só de você falar que você é humilde, você já não está sendo mais humilde, né? Eu sou uma pessoa muito humilde. Será? Então a lição fala: a submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a sermos sujeitos. Então ser submisso revela que você é cheio do Espírito, pois só Ele pode te capacitar. Porque muitas das vezes nossa vontade é ser orgulhoso, é ser carne, é deixar que a carne prevaleça, que a nossa vontade prevaleça. Mas termos humildade revela esse domínio pelo Espírito. E é aquilo que eu disse lá no início, né? Do Espírito ter muito da gente. Quando o Espírito tem muito da gente, quando ele comanda nosso ser, nosso pensar, nosso agir, aí fica sempre mais fácil nós exercermos a humildade. Mas a revista continua dizendo: é dever cristão se submeter às autoridades constituídas. Isso está lá em 1 Pedro 2,13, que diz: por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema. Então isso, na nossa perspectiva, nós hoje poucos países têm um reinado, nós temos mais presidentes, então isso se aplica nessa questão de presidentes, de delegados, de autoridades, né, policiais, é nesse ambiente. A revista também fala que aos seus superiores hierárquicos, isso se encontra lá em 1 Pedro 2,18, que nos diz: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Obviamente, hoje não existe mais escravidão, pelo menos não legalizada, né? Existe de forma clandestina, infelizmente. Mas se for trazer para uma perspectiva nossa nos dias de hoje, é talvez funcionário e patrão, onde nós temos que ser submissos, né, a esses superiores hierárquicos, a nossos chefes e etc. Mas esses dois exemplos que o apóstolo Pedro nos traz aqui, é algo que pode ser possível por alguns motivos, que nos ajuda a ser submissos. Por exemplo, se você estiver diante de uma polícia, que é uma autoridade, você, porventura, vai ser submisso ao que ele falar. Ué. Ah, desce do carro, deixa eu revistar você, deixa eu fazer isso. Porque senão você pode ser preso, desacatar uma autoridade. Então você tem ali uma certa submissão obrigatória a ser cumprida. Se você estiver diante de seu patrão e ele pedir para você fazer uma determinada função, isso também se torna um pouco mais fácil. Por causa dessa obrigatoriedade, você assinou um contrato outrora. Então você tem que cumprir com aquilo ali. É uma submissão, em partes não é. Mas aí, a revista continua falando algo interessante. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. E aí o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, diz o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Então, é interessante porque no ambiente da igreja não existe essa obrigatoriedade agora. Porque se você quiser, meu irmão, ter que sair da igreja, você tem que ter todo o livre arbítrio e acesso de sair a hora que você quiser. Não tem nada que te prenda. Então a sujeição aqui, ela é espontânea. E aí fica difícil. Porque quando você é obrigado, seja lá às autoridades, seja no seu trabalho, nas superiores vosso, você tem uma obrigatoriedade. Mas e aqui na igreja? Onde agora é opcional. Você vai se sujeitar ou não, depende de você. E aí Pedro fala, né, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Olha o exemplo que ele dá de jovens. Eu já fui jovem, e eu acho que todo mundo aqui já foi jovem. Jovem não é fácil de se sujeitar, gente. Ainda mais os mais velhos. Jovem é difícil de ouvir o pai, a mãe, o avô, o pastor, o seu líder. Jovem é impossível. Ele quer fazer a sua vontade. E acaba que isso fica difícil. Mas aí o texto continua: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Então, verdadeiro quebrantamento e humildade
é revelado, não é lá no trabalho, não é na rua com as autoridades, mas é na igreja. Aqui dentro da igreja que é revelado essa submissão, essa sujeição, esse quebrantamento, essa humildade, onde não existe N motivos que te obriga a ser uma pessoa submissa. Aqui tem que ser espontâneo, tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno, essa submissão. Agora, o mais belo desses textos, não sei se os irmãos perceberam, que eu citei aqui, que até a lição nos propôs, é que todos esses textos foi do apóstolo Pedro. Porque os textos em si são belos, mas o apóstolo Pedro falando de sujeitar-se, um dos caras mais impulsivos da palavra de Deus, isso aqui mexeu comigo. Eu falei, não é possível que o apóstolo Pedro está falando, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, se sujeitem às autoridades, se sujeitem a seus patrões. Achei isso interessante. O apóstolo Pedro falando isso, o cara mais impulsivo da Bíblia. E eu não sei se vocês percebem, mas o apóstolo Pedro ele é a melhor representação de cada um de nós. Ele tem de tudo um pouco, talvez não na sua totalidade. Mas se você olhar para Pedro, você vai sempre enxergar uma coisinha ali que você fala assim, não, eu pareço com Pedro nisso. Ele representa muito a cada cristão. E uma das características dele era o impulso, né? Pedro era um cara impulsivo. E o problema do impulsivo é que ele sempre faz o que ele quer. Ele nunca analisa a situação, ele nunca para e observa o que é bom, o que é... Não, ele simplesmente faz. Ele está exercendo a sua vontade. E aí, como é que uma pessoa impulsiva vai ser submissa? Sendo que ele está fazendo a vontade dele. Mas lá em João 13, nos fala, né, do relato da Santa Ceia e do lavar dos pés. E aqui foi quando Pedro ele foi discipulado por Jesus de forma prática. Porque Jesus, o mestre, tira a sua capa, pega a toalha, se ajoelha e lava os pés de todo mundo. E aí chega em Pedro, ele fala, não, do meu pé você não lava não, Senhor. Aí se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ah, então lava minhas mãos, minha cabeça, Não, Pedro, no corpo já tomaram banho, não é preciso, é somente os pés. E aí ele se levanta e fala, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu servi vocês. Neste momento, Jesus foi submisso a cada um ali, servindo a cada um. Ele se sujeitou àqueles homens ali, para poder dar o exemplo de serem sujeitos. Então, vocês têm que lavar uns pés uns dos outros. E aí, então, Pedro ele tem agora autoridade, ousadia, capacidade de instruir a cada um de nós aqui no dia de hoje, através das suas cartas, a nos submeter, a nos sujeitar uns aos outros. Porque esse foi o maior mandamento aí, um dos maiores mandamentos e exemplos que Jesus deixou naquele dia ali. Antes, né, da sua crucificação. Agora, só para finalizar, e eu abri um parênteses aqui, é que Jesus, e o Senhor ministrou isso no meu coração, é que Jesus ele não foi seletivo na sujeição, no servir ali naquele momento. Eu gostaria muito de ler a palavra de Deus e está escrito assim, Jesus lavou o pé de Pedro, de Mateus, de João, de Tiago, de André, mas o de Judas ele não lavou. Eu queria ler assim. Mas ele não. Aqui a palavra de Deus nos fala que ele lavou o pé de todo mundo. Então ele não foi seletivo em lavar os pés ali. E a proposta do dia de hoje, como é dito, né, é que nós possamos ser submissos, nos sujeitar uns aos outros. Então nós vamos ter, porventura, pode ser que nós tenhamos um Judas para nós nos sujeitarmos. E aí você vai fazer agora a escolha, que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, naquele momento, ele lavou os pés de Judas. Ele sabia que o camarada ia trair ele. E aí, aqui dentro da gente, existe essas picuinhas às vezes, né? É no ministério de louvor, entre a liderança, entre os irmãos. E aí isso produz, de certa forma, um afastamento. E ninguém quer se sujeitar, ninguém quer ser orgulhoso. Mas a proposta é essa. Jesus ele foi o nosso maior exemplo. Ele, naquele momento, se sujeitou, lavou os pés do traidor. E aí nós estamos diante dessa situação. E aí, agora nós vamos fazer o quê? Diante dos nossos Judas. Porque talvez, eu acredito que nós todos temos Judas. Na sua proporção, nós temos. Então nós possamos estar sensíveis a essa situação também, de sermos submissos ao que a palavra de Deus nos diz. E atentos a isso. Glória a Deus. Conclusão, o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde o culto até o lar. Desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desse testemunho é possível observar quem é cheio do Espírito Santo.
Próxima aula, lição 19, o Senhor Jesus cura hoje. Glória a Deus. Quero agradecer a vida de cada irmão que aqui se encontra, você de casa que está conosco até neste momento. Quero agradecer a vida da liderança que esteve confiando na gente no dia de hoje. Quero passar a palavra para quem direito, para o nosso pastor local, João Paulo Moreira, que está dando continuidade ao trabalho de hoje.